De volta com o Mercado e Companhia, ao vivo para todo o Brasil. A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes e a Associação Brasileira de Frigoríficos conseguiram na Justiça que as indústrias ligadas a essas entidades não tenham mais a obrigatoriedade de recolher o fundo rural na hora de comprar o gado. A medida foi liberada pela Terceira Vara da Justiça Federal de Brasília, através de uma liminar provisória. Nós vamos até os estúdios do Canal Rural em Porto Alegre, conversar com o comentarista do Canal Rural, Ricardo Alfonsin, para entender se esta medida pode se estender, por exemplo, a produtores rurais. Indústrias isentas de pagar o fundo rural. Isso vale também para produtor em alguma situação? Boa tarde. Boa tarde, Kelly. Boa tarde aos amigos do Mercado e Companhia. Essa decisão já é a terceira, né? Tínhamos uma do Mato Grosso do Sul, também beneficiando frigoríficos, que foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal de São Paulo. Temos uma da capital São Paulo, favorecendo a indústria de aves, também no mesmo sentido, e agora esta de Brasília. Então, isso se refere exclusivamente aos adquirentes de produtos agrícolas, aqueles que compram dos produtores. O produtor rural, que está valendo é aquela decisão do Supremo Tribunal Federal e a adesão que está para o passivo prevista para outubro e o pagamento daqui para frente. Então, nesta decisão, o que ocorreu? Lá em 2010, houve uma decisão, porque tinha o artigo 30, inciso 4, que criou uma lei de 97, criou a subrogação. O que significa isso? Quem deveria recolher o fundo rural é a indústria adquirente. Ele desconta do produtor e recolhe. Ele é o responsável tributário, ele não é o devedor, não é ele que paga o fundo rural. Quem paga o fundo rural é o produtor, então a indústria tinha essa obrigatoriedade de descontar do produtor e recolher. Esse artigo 30, inciso 4, foi declarado inconstitucional lá em 2010 e essa inconstitucionalidade não foi revogada por essa decisão de 2017 e aquela resolução 15 do Senado Federal excluiu do mundo jurídico esse artigo 30, inciso 4. Então, com isto, com base nessa posição, é que os tribunais estão deferindo nessas liminares em favor da indústria. Então, daqui para frente também ela não é mais obrigada a descontar do produtor e recolher. O produtor é que terá que abater, quando comercializar, ele já vai ter que descontar na sua nota fiscal o fundo rural e aí depois ele tem a obrigatoriedade de recolher e não a indústria. Então, isso aí para o produtor não muda nada, ele só tem que ficar atento de que ele tem que, daqui para frente, para essas indústrias que têm a liminar, ele tem que fazer o recolhimento do fundo rural sob pena dele se tornar o devedor dessa contribuição. Agora, essa situação, Alfonsin, que foi uma decisão destinada à Abrafrigo, à BIEC nessa ação, ela envolve indústrias do setor de gado, né? Agora, outras indústrias podem pegar o mesmo motivo e tentar conseguir essa decisão na justiça. Como que o produtor deve proceder? As cerealistas. Exatamente. Como que o produtor deve proceder para saber se a indústria para a qual ele está vendendo está com uma decisão na justiça? Ele deve pedir que a indústria, se a indústria disser que não vai recolher, ele tem que pedir a decisão judicial que essa indústria tenha, que lhe favoreça, ao contrário do que acontecia antes. Quando o produtor tinha uma liminar para não recolher o fundo rural na situação anterior, ele que apresentava para a indústria essa decisão que ele tinha favorável e a indústria não podia recolher. Agora vai ser o contrário. A indústria que vai ter que entregar essa decisão que ela possui ao produtor para dizer que ele é que tem que recolher e não ela. Então essa é uma situação e também a indústria com isso foi beneficiada, porque aquelas frigoríficos e cerealistas que tinham uma liminar favorável do fundo rural anteriormente, para elas não recolherem, aquele passivo também não será pago para ela e nem o produtor pago por ela e nem o produtor poderá ser obrigado a pagar. E também, agora, se ele descontou do produtor e não recolheu, aí ele vai ser obrigado a pagar, senão seria a apropriação indébita. Então é importante, Kelly, que nós esclareçamos ao produtor que ainda tem uma situação pendente também, que é o produtor, aquele que exerce atividade como pessoa jurídica. Tudo isso que aconteceu até agora no Fundo Rural, nas decisões do Supremo Tribunal Federal, são para produtores rurais e empregadores pessoas físicas.
O produtor rural que atua como pessoa jurídica tem outra posição, que é a posição que não foi decidido ainda no Supremo, que é a inconstitucionalidade em relação à pessoa jurídica, uma situação bem mais clara do que a pessoa física. Então, como eu sempre digo, temos há muitos capítulos ainda pela frente nesse assunto do Fundo Rural, porque são situações diferentes entre produtor, pessoa física, pessoa jurídica e adquirentes. Muito obrigada, Alfonsim, por trazer todos esses esclarecimentos ao vivo para a nossa audiência. Volte sempre, uma ótima tarde para você.